Olá, estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Isso mesmo, vamos voltar aí à nossa sequência, que está chegando ao final, viu? Do gênero textual Textos para Divulgação Científica. Então, hoje, a gente vai pensar um pouquinho como fazer para compreender esse texto, tanto lendo quanto escrevendo, produzindo esse gênero textual. E aí, o tema da nossa aula hoje é justamente isso: como pontuar um texto de divulgação científica. Vamos ver aí quais são os pontos que aparecem mais, né? Continuar pensando que características tem esse texto e quais os sinais de pontuações que a gente pode utilizar para que ele fique mais compreensível. Então, esse é o nosso contexto de hoje, o nosso conteúdo, e aí a gente vai convidando vocês para nos acompanharmos nesta aula, que pode ser feito através do canal 22.3 da TV Nova. A gente está iniciando agora, 7h30 da manhã, começando a aula ao vivo. Então, pega teu material, chama aí a família para aproveitar e conhecer também a aula da escola digital, tá certo? Então todo mundo junta e se junta e começa a assistir, a acompanhar para aprender cada vez mais a nossa língua portuguesa, que é o tema, claro, da aula da professora Mauricéia todas as manhãs. Mas você também sabe que pode usar o tablet ou o smartphone para assistir pelo aplicativo do Educa Recife. E aí, pelo aplicativo, você aproveita e também interage com a professora que está aqui no chat, mediando essa nossa aula, essa nossa conversa. E se você ainda não tem, olha, baixa, porque o QR Code está aí na tela justamente para lhe ajudar. Baixa o aplicativo e acompanha a aula pelo Educa Recife. Ou não deu para fazer isso, não deu para assistir a aula pela manhã, não deu para assistir a reprise à tarde. Então, já sabe, vai no canal do YouTube, lá no canal do Educa Recife tem todas as nossas aulas, você pode ver e rever quantas vezes quiser e aproveita também para comentar, para responder as atividades, para deixar aquele like que é o que a gente gosta. Tudo bem até aí? Então todo mundo já sabe direitinho como acompanhar as nossas aulas e já sabe também que a única coisa que não pode fazer é deixar de assistir às aulas da EMAD. Não pode, hein? Então, ó, volto a dizer, pegue seu material e vamos começar a aula. E para começar com o pé direito, para começar de bem, vamos chamar a professora do chat, que hoje é quem? A de sempre, né, gente? Professora Márcia. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha, a Mauricéia já estão perguntando aqui pela nossa estrela amor, Mauricéia. Ele, o maravilhoso, aquele imponente que chega chegando. Quem é Mauricéia? Olha ele aí na É o tela. nosso Carijó, junto com os nossos estudantes. Sejam muito bem-vindos, porque por aqui, Mauricéia, já chegou a Ana, o Fábio, o Luiz, a Yasmin. Eita, que o pessoal acordou cedo, minha gente. Então, bate palma. Chama essa coragem que eu quero vocês assim, bem corajosos. Vamos embora. Exatamente. Corajoso é importante, assim como o Carijó está aqui. E eu digo que foi corajoso mesmo, porque hoje a gente amanheceu com friozinho, uma chuvinha. Então, para sair de casa, olha, teve que ter coragem, não foi, Carijó? Eu, pelo menos, precisei de muita coragem, professora Márcia, para poder sair debaixo dos lençóis. Pois é, e eu acho que a Ana tá aqui com a corda toda, porque ela disse aqui, ó, vamos dar um show. Eita, que essa menina é danadinha. Então vamos dar um show também, Ana, com a Midian, que é a nossa intérprete de Libras, que está hoje fazendo a tradução da aula para a língua brasileira de sinais e deixando aí ela mais acessível a muitas outras pessoas. Então, vamos dar um show, Midian, vamos dar um show, professora Márcia, vamos dar um show, Ana.
Vamos dar um show. Gostei dessa frase, gostei muito dessa frase. Mas vamos dar um show falando sobre o quê? Sinais de pontuação, que é o nosso tema hoje. Sinais de pontuação. Como pontuar um texto de divulgação científica. Tema da aula de hoje, e a gente vai estudar o quê? O reconhecimento do gênero textual de divulgação científica, que a gente tem feito isso nesta sequência, e saber aí quais são os sinais de pontuação, os principais, né? Claro que a gente não vai vencer todos os sinais de pontuação hoje, são bastantes, e vamos pensar na função dele no texto de divulgação científica. Então, alguns sinais a gente vai abordar. Não vamos abordar todos os sinais que a gente conhece. Mas para iniciar a nossa aula, nós iremos para o nosso momento de leitura, falando sobre esse bichinho aí. Este bichinho que está na tela. Eu não sou a professora Sinara, mas hoje eu trouxe um bichinho fofinho para iniciar a aula de língua portuguesa. Será que vocês conhecem, vocês que estão aí no chat, conhecem este bichinho que está aí na tela, passeando, andando? A Yasmin já falou aqui que é um caracol, né? A Ana disse que conhece, mas a Yasmin já chegou dizendo. O Fábio também disse que era um caracol. O pessoal sabe que bicho é esse. O Lucas também. O povo tá ligado. Caracol. Professora Mauricéia. Pois é. Ele parece com um caracol, né? E também é chamado de caramujo. Não é? E como o nosso texto de hoje vai falar justamente, especificamente sobre uma espécie aí que tem aparecido, a gente conhece, porque aí se vocês olharem direitinho, principalmente nos tempos frios, no nosso quintal, de vez em quando tem um por aí, um caramujo desse. E o texto de hoje vai falar justamente sobre caramujos. Como estes caramujos têm se reproduzido, se multiplicado e estão por aí a todo lugar, né? E aí eles estão em um lugar, eles estão mais exacerbados, aumentaram muito. E a gente vai ver esse texto de divulgação científica que vai falar sobre o caramujo. Aí, professora Márcia, me bateu uma dúvida aqui da professora de Mauricéia de Língua Portuguesa. Não sei se você pode me ajudar. Senão a gente pesquisa depois e vê se é isso mesmo. Caracol e caramujo são as mesmas coisas ou existe diferença entre eles? Você sabe me dizer? Eu não sei te dizer não, viu, Mauricéia? Assim, com certeza eu achava que também era a mesma coisa. Mas, né, a gente nunca sabe. Mas a gente pesquisa e depois diz com certeza, não é? E olha só, a Ana disse que não acha esse bichinho fofo não, viu, Mauricéia? Por favor. Olha só, professora Márcia, eu tenho uma coisa para te contar sobre a Ana. A Ana, ela nunca acha os bichinhos fofinhos. Nunca! A gente traz bichinhos bonitos, lindinhos, maravilhosos, e ela sempre diz que são feios. Ana, assim não dá. Qual é o bichinho fofinho que eu tenho que trazer para poder você aprovar? Diga aí para mim, uai. Então, mas vamos lá, vamos para o nosso texto de divulgação científica, enquanto a Ana fica aí pensando em me dar a resposta. Já tem resposta? Ela já colocou raposa, viu? Não sei se é essa a resposta. Quer dizer que eu tenho que trazer uma raposa, é? Tá bom, vou pensar sobre isso, viu, Ana? Mas vamos falar agora do nosso texto de divulgação científica. Veja bem, ele faz parte de uma revista que está lá na Árvore do Livro. Eu te digo daqui a pouco qual é o exemplar e qual é a revista. Embora quem já acompanha a minha aula de língua portuguesa já deve imaginar de onde é e qual é a revista, né? Porque eu sempre estou falando dessa revista, que é uma revista voltada para o público infanto-juvenil. Mas o que eu quero que é chamar a atenção para vocês hoje é para o texto que eu vou fazer a leitura, tá? Começando aí pelo título, Lentos mais perigosos. Eu estou falando de quem? Do caramujozinho aí que eu mostrei para vocês. Lento, mais perigosos. Eles não são tão fofinhos assim realmente, Ana. Eles têm assim uma certa letalidade, uma certa periculosidade. E a gente vai ver qual é. Neste texto aí, que eu estou mostrando para vocês, é um texto de divulgação científica e ele começa com um verbetezinho ali, curiosidades, onde mostra o nome científico, o peso, o comprimento, o habitat, a estimativa média de vida
e os predadores. E fala que ele é lento, mas perigoso pelo seguinte, porque ele traz algum perigo. E o texto começa falando assim, olha, invasão de caramujos gigantes africanos na Flórida preocupa moradores. Então, essa invasão está acontecendo não aqui, né? Mas nos Estados Unidos, na Flórida. Animais que podem destruir plantas e transmitir doenças também são achados no Brasil. Então, lá está de uma forma descontrolada, mas a gente também encontra ele aqui. E esse texto foi uma reportagem feita por Maria Clara Cabral. Então, ele diz assim, um bichinho pequeno, apesar do nome, tem deixado moradores e autoridades em alerta na Flórida, Estados Unidos. Na verdade, são centenas deles. Os caramujos gigantes africanos, espécie de molusco nativa da África Oriental, que é um dos mais perigosos do mundo. E o principal alerta é que o animal pode transmitir um tipo grave de uma doença chamada meningite. Além disso, ele se alimenta com cerca de 500 tipos diferentes de plantas e cascas de árvores, ameaçando plantações e florestas. E não para por aí. Autoridades relataram que esses caramujos já estão comendo até tintas e pedaços de paredes de casa. Gente, eles estão famintos. O Brasil também sofre com os invasores. Neste ano, já houve proliferação em São Luís, que é a capital do Maranhão, e no Distrito Federal, que é a Brasília, mas há registro de aparição de animal em quase todos os estados brasileiros. Segundo biólogos, eles foram trazidos para o país como alternativa ao escargot, mas descartados por transmitirem doenças e também não têm o mesmo sabor. Então, a recomendação para quem encontrar qualquer tipo de molusco é não tocar. Se você encontrar esse caramujo por aí, eu já disse a você, se ele não é difícil, a gente encontra, não toque nele, porque ele pode ser perigoso. Aí, voltando para o nosso texto, eu queria chamar a atenção, ainda nesse momento de leitura, para os sinais de pontuação que aparecem nesse texto. A gente encontrou aí ponto final, a gente encontrou ponto de exclamação, a gente encontra, numa certa parte, ponto de interrogação. Então, para que eu possa ler com compreensão, eu preciso colocar os sinais de pontuação. E na hora que eu estava lendo o texto, observem bem, eu botei aqui, ó, lentos, mais perigosos. Já aí no título tem 2 sinais de pontuação. Um que dá uma pausa e o outro para finalizar esse título. Lentos, mais perigosos. Então, se eu der essa pausa para dar uma ênfase na leitura, lentos, mais perigosos, estou dizendo que vai levar o leitor a pensar uma coisa que é lenta, anda devagar, por que é perigoso? E aí o texto vai explicando. E na hora do texto, você também vai vendo aí os sinais de pontuação que aparecem, né? A gente vai encontrar aí nesta frase, quando ele fala aqui, olha só, ele diz, um bichinho pequeno, apesar do nome, veja que esse apesar do nome ele está separado, tem deixado moradores e autoridades em alerta na Flórida. Terminou uma frase, ponto final, tá? E existe aí um outro local que tem um ponto. Ah, encontrei. O principal alerta é que o animal pode transmitir um tipo grave de doença chamada meningite. A gente encontra aí no final de uma frase também um ponto final. Além disso, ele se alimenta em cerca de 500 tipos diferentes de plantas e cascas de árvores, uma vírgula, ameaçando plantações e florestas. E não para por aí. Quando ele bota e não para por aí, a gente encontra um ponto de exclamação, porque ele está se espantando, se admirando com a capacidade desse molusco, deste caramujo. Não para por aí, ele pode fazer várias coisas. Como vocês viram, ele se alimenta de várias plantas, ele destrói plantações e está até comendo as pinturas das casas. Veja que destruidor. Você não acha, professora Márcia, que esse caramujo realmente está aí com fome voraz? Ah, muito, viu, professora Mauricéia? Eu estava aqui pesquisando já, né? Aí tá dizendo que eles são, assim, em várias regiões do Brasil, eles são sinônimos, né? Tanto um como o outro. Porém, o caracol geralmente se refere aos terrestres, tá? E os caramujos aos aquáticos. Eles também têm uma diferençazinha na carapaça deles, sabe? Um é mais molinho e o outro é mais durinho.
certo? Então, mas são assim, em algumas regiões, como você colocou, eles são considerados iguais, tá bom? Isso, olha aí, a professora Márcia já chegou com a resposta prontinha. Então, em alguns pontos, sinônimos. No caso do caramujo aí, que a gente viu, caramujo gigante, foi um nome popular dado a esse aí. Ele não é muito da água, não, ele é muito da terra. Vocês viram que ele come as plantações, mas, neste caso, é chamado de caramujo gigante, né? É o nome popular dele. E ele tem aí feito algumas destruições nessas cidades a que eu me referi, tá certo? Mas aí, o que é que eu chamei a atenção para vocês? Para a pontuação que faz parte desse texto. E o texto, como eu já falei antes, está na revista Qual é, número 51, que está tendo reportagens muito interessantes e bem atuais, viu? Está falando de coisas, porque esse é o último número dessa revista, e aí ele está com reportagens bem atuais, fala sobre os 200 anos da independência do Brasil, que vai acontecer agora, neste mês que a gente está chegando. Fala também sobre a varíola dos macacos, que já foi tema de aula minha aqui, não é? Então, é bem interessante para vocês irem lá, acessar a árvore e fazer aí uma pesquisada nessa revista, dar uma lida, porque a revista Qual é? É para crianças que querem saber de todos e todos. Então aproveita e vai conhecer um pouquinho mais sobre as reportagens que estão nessa revista e aproveita também, pesquisa aí sobre esse caramujo gigante. Legal? Dica da Árvore de Livros está aí para vocês. Fala, professora. Aqui tem muitos comentários, viu? A Ana, por exemplo, disse que quando está caindo muita chuva, ele tem muitos, né? Realmente a gente mostra, né? Que aparece bastante quando está chovendo. Eu acho que ele gosta daquela temperatura assim mais amena, né? A Yasmin disse que ele traz doença. E aqui também tem, deixa eu ver, a Daphne Cheio. Ah, a Daphne disse que joga sal em tudinho. Eu também faço isso, viu? Faço. Eu não, porque dizem que a gente bota sal e bota numa sacolinha e bota tudo. Eu morro de medo também, viu, gente? Eu sou meia medrosa para esses trem todinho aí. Vai. Vamos embora. É isso aí. Então mas assim, eu, professora Márcia, confesso que não sei muito bem o que atitude tomar em relação ao caramujo. Então, nunca joguei sal em nenhum. Não, nunca joguei. Mas o que eu faço é realmente afastá-los do meu caminho para que eu não toco e procuro, assim, com alguma coisa, tirá-los, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, professora, não sei se você já percebeu, mas aqui no prédio da EMAD tem um bocado, já encontrei. Tem sim, e é justamente, eu vejo muito mais quando dá aquela chuvinha, parece que eles gostam e sai tudo da toca. É isso, quando eu vou passando, eu vou afastando. Mas eu acho outra curiosidade, hoje eu estou muito curiosa. Você, por acaso, anda com um saquinho de sal para jogar nele aqui também? Mas aqui não, viu? Mas assim, eu já morei em casa e tinha bastante. Aí eu fazia isso, eu colocava o sal, porque aí diziam assim para mim, não espragata ele não, que ele joga aquela gosma é muito perigosa, justamente como você falou aí, nesse caso de meningite. Então eu tinha medo, aí eu colocava o salzinho lá, né? Aí depois eu botava ele no saquinho. Isso. Mas vamos fazer um alerta, né, para os estudantes que estão aí. Não coloca sal, não toca, chama alguém e pede para tirar, né? Porque a gente está vendo que ele é letal e como não sabemos exatamente como a gente se defender, é melhor não tocar, tá, gente? Mas, enfim, a gente vai falar de sinais. E aí eu trouxe esta placa, é um sinal de trânsito. E eu queria saber de vocês, quando vocês passam pela rua e veem essa placa, vocês se deparam, qual é a mensagem contida neste sinal de trânsito? Será que vocês sabem? Contem aí para mim. Observe o sinal e me digam, o que é que esse sinal de trânsito indica? Será que vocês já viram na rua esse sinal? Será que vocês sabem o que é que ele indica? O que você acha, professora Márcia? Será que você, por exemplo, já deve ter encontrado muito por aí, né? Isso, eu já encontrei muito, eu sempre vejo esse sinal aí. Respeita, né, professora Márcia? Com certeza.
preferência, né? Porque senão dói no bolso. Ah, sim, é verdade. Então, veja bem, este sinal de trânsito, ele indica... Será que chegou alguma resposta, professora? Sim, viu? O Lucas e o Fábio já disse que era não para não estacionar, tá? Aham. Muito bem, exatamente. Então, olha, nas ruas existem sinais de trânsito indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade e quando se deve ter cuidado. Neste caso aqui, ele pede para você não estacionar nesse local. É proibido estacionar. É isso que a placa indica. Proibido estacionar. Então, a gente, na verdade, quando sai aí no trânsito, seja pedestre ou motorista, a gente precisa observar esses sinais. Mas na leitura, a gente tem outros sinais. Na hora de escrever, na hora de ler, a gente tem que observar outros sinais. Existem aqueles sinais que ajudam o escritor a transmitir suas mensagens e indicam como os leitores devem se comportar e interagir com aquele texto. Esses aí são chamados de quê? Como são chamados esses tipos de sinais? A gente sabe que esses são os sinais de pontuação, tá? Os sinais de pontuação. Em toda vez que se utiliza um sinal de pontuação, há alguma intenção que o escritor, o autor daquele texto, quer que o leitor perceba, para dessa forma poder interagir com a sua produção escrita. Então, é para isso que serve os sinais de pontuação. É para essa função. Então, por que pontuamos? Para que as pessoas possam compreender melhor o texto. Para quê? Para que esse texto fique compreensível e legível e a gente possa entendê-lo melhor, tá? Aí eu trouxe aí, ó, um pedaço do texto que é lá da revista Qual é, tá certo? Este trechozinho, ele estava lá naquela página que eu li para vocês e eu fiz questão de não ler naquela hora, porque eu queria apresentar ele para vocês agora e chamar a atenção. Começando pelo título. O título diz o quê? É de comer? É de comer? Será? E aí a gente está vendo aí um pratinho cheio de escargot. Mas o texto diz o seguinte: o caramujo gigante africano não pode servir de alimento, mas algumas outras espécies podem. Lembram que ele veio para aqui, para o Brasil, para substituir o escargot, porque as pessoas achavam que ele também era comestível? Então, o escargot é um prato tradicional da culinária francesa, feita com os bichinhos. Aqui no Brasil, normalmente, esse tipo de comida é bem cara. É degustada com a ajuda de um garfo especial e de uma pinça para tirar a carne da concha. E aí, ficou com nojo ou curioso para experimentar? Professora Márcia, a senhora já comeu escargot? Eu nunca comi escargot. A Yasmin disse que ela não come isso de jeito nenhum. Olha, Yasmin, tu sabes que tu és do meu grupo, né? Assim, a gente gosta de comer. Mas eu também tenho um nojinho, assim, sabe? Mesmo sendo escargot comestível, eu não, acho que eu não quero experimentar, não. Mas é importante lembrar para a Yasmin, professora Márcia, Ana e todos que estão assistindo, que nós estamos falando de um outro tipo de caramujo, gente. O africano, ele não serve para comer, hein? Então não fique aí perseguindo eles, porque já viu que eles são perigosos. O escargot é outro tipo, ele é comestível e é muito caro também, realmente. Por isso que é assim, né? Pode ser que a gente nem possa pagar para comer, professora Márcia. É verdade, professora. Então, tudo bem. Mas aí a pergunta é: vocês ficaram com vontade de comer ou sentiram nojo? Eu já vi que alguns sentiram nojo. E, voltando para o nosso tema, sinais de pontuação. Observe que nesse texto aí tem muitos sinais. Já no título também aparece um sinal, não é? É uma pergunta lá. Então, vamos conhecer aí alguns sinais de pontuação? Vamos lá, bem rapidinho. A gente começa pelo sinal do título. É de comer? É uma pergunta. Insere uma pergunta ao interlocutor. Esse é a função do sinal de interrogação.
Já o ponto final, ele encerra a apresentação de um pensamento, ideia ou conceito. Pode ser afirmando ou negando. Após o uso desse sinal de pontuação, a próxima palavra deve vir grafada com a letra inicial maiúscula. É o famoso final de uma frase, a gente coloca um sinal de pontuação e início da frase, letra maiúscula. Não pode esquecer, tá? E aí a gente pensa no dois pontos. Dois pontos, ele precede uma citação, ou seja, ele vem antes de uma citação, de uma enumeração ou um esclarecimento de algo que foi dito antes. Então, geralmente, o dois pontos, ele serve para dar uma explicação, vamos dizer, ou para enumerar. Por exemplo, a professora Márcia tem 2 vestidos. Aí, 2 pontos, um vermelho e um azul. Olha só, será, hein? A professora Márcia tem aí um guarda-roupa tão diversificado, não só são 2 vestidos, né, minha gente? A professora Márcia é muito elegante. Mas vamos seguir aqui com outros pontos. A gente já falou dos 2 pontos e agora a gente fala da vírgula. Pode ser usada para indicar o apóstrofo, que é uma expressão separada da frase que explica o que foi dito antes. Quase como os 2 pontos que eu falei agora. Mas também separa enumerações, do tipo, gosto muito de frutas, 2 pontos, banana, laranja, maçã, e aí eu vou enumerando e vou separando por vírgulas, tá? Mas a gente está falando de um texto de divulgação científica. E aí, como pontuar esse gênero textual? A gente vê que a maior incidência de pontuação em textos de divulgação científica são os pontos e vírgulas, pois o gênero é repleto de afirmações e descrições. Então, não vemos, por exemplo, num texto de divulgação científica, um diálogo ou exclamações ao longo do texto. Às vezes até aparece, como eu mostrei aí para vocês, mas muito raramente, porque, na verdade, como é uma revista voltada para o público jovem, ele dialoga um pouquinho. Mas a gente não vê, por exemplo, um travessão, que é uma linguagem direta. É mais difícil isso acontecer, tá? Os sinais de pontuação, eles são estratégias de segmentação do texto de divulgação científica e vai dividindo em unidades menores para que o leitor compreenda o conteúdo deste texto, tá? Então, ao realizar a pontuação de maneira adequada, apesar de dividir, de segmentar e dividir, são palavrinhas sinônimas, se mantém a coesão e a coerência desse tipo de texto, ou seja, ele fica perfeitamente compreensível. Entenderam direitinho? Pois muito bem. Agora, vou mostrar para vocês a aplicação do que a gente falou aqui. Vamos praticar um pouco. Eu trouxe para vocês aqui, para relembrar, uma pergunta aí, um pedacinho de um texto de divulgação científica que fala sobre a varíola dos macacos. Observe aí na tela que diz, por que o nome varíola dos macacos? Os macacos só estão no nome, porque o vírus foi achado pela primeira vez nesse animal em 1958. No entanto, atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela esclareceu que a maioria dos animais suscetíveis a esses vírus são roedores, como ratos roedores silvestres africanos. Então, o macaco é inocente nessa história. Mas a pergunta que eu estou fazendo é, observe o texto ao lado e responda. Qual o sinal de pontuação que está no título do texto e por que o título do texto é uma pergunta? São 2 questões aí para esta tela. Vocês devem printar a tela, responder a questão. Pode responder no YouTube, responder aí no caderno de vocês e vejam o que vocês compreenderam dessa aula sobre sinais de pontuação. Tá certo? Legal? E aí, professora Márcia, a gente hoje falou de um bocado de assunto, mas focou nos sinais de pontuação, não foi isso? Foi sim, viu? E tem, assim, e o pessoal ficou comentando aqui sobre o assunto principal do tema, né, dos seus textos. Aqui, ó, eu sei que o pessoal fala que não quer comer, ainda voltando, viu, Mauricéia, pro caramujo, disse que, a Daphne disse que não come nem por dinheiro, e Yasmin disse que não come nenhum nem outro. Foi citado também a tartaruga, viu? Porque como aquele bichinho fofo, certo? Porque você não perguntou também, é sugestão direta aqui, eu não dou nem para acompanhar tanta coisa, viu, Mauricéia? Mas o pessoal sempre participando.
Que bom, professora Márcia, porque a participação foi legal, significa que gostaram do tema que eu trouxe hoje para a leitura, discutiu, e isso é importante que a gente debata, discuta, eu trago para a gente fazer provocações mesmo. E também que compreenderam aí qual é a função dos sinais de pontuação. Isso não pode esquecer o foco da aula de hoje, tá certo? Até porque, na hora de produzir um texto, vocês precisam lembrar disso. Então, gente, ó, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Que bom que entenderam, que bom que acompanharam. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa aula e a gente se vê amanhã. Um grande abraço para vocês. Tu sabe por que eu mandei